O trevo preto, também conhecido como... Sim, neste canal nós somos fechadaços com os touros negros, beleza? Em Black Clover nós acompanhamos a história do Asta, nosso queridíssimo anão bombado. Ele é um fudido que mora no interior do Reino Clover. E além de ter sido abandonado pelos seus pais na porta de uma igreja que vive, não ironicamente, à base de batata e água, ele nasceu sem quaisquer pingo de magia em um mundo onde todo mundo possui magia. Aí também tem o 32º Sasuke, o Yuno, que supostamente é o irmão dele, já que eles meio que foram entregues juntos na porta da igreja, mas ninguém liga pra ele. E voltando pro Asta, que diferente dos outros protagonistas de Battle Shonen, que possuem objetivos simples, como conquistar o One Piece, ser um Hokage, virar o herói número 1, ele está em busca de uma conquista inédita, tá? Que é pegar uma freira, né? Toda essa história de Black Clover, na verdade, se resume a um passo a passo de como conquistar uma devota do Senhor. E ser o Rei Mago, que muitas vezes as pessoas confundem como o principal objetivo do protagonista, é apenas um desses passos, como o próprio Asta diz pra freira nessa cena, inclusive. Ele só não esperava cair no funil do máximo que ela pode dizer é não, né? Já que, além de dizer não, ela desceu uma mão fantasma de água benta nele. Uma cena ousada, tá? Raríssima nessa indústria, porque ela acaba trabalhando num gênero que é pouco explorado, que é o Battle Shonen cristão. Eu sou um grande fã, inclusive, tá? E é dentro dessa ocasião que é revelado que o Asta não possui magia pelos randolinha do orfanato da igreja. Mas isso abala o nosso protagonista? Jamais. Isso porque naquele ano haveria a cerimônia The Books on the Table, que é um evento que ocorre todo ano onde jovens de 15 anos recebem um grimório que potencializa os seus poderes mágicos, e com um desses talvez o Asta poderia revelar o seu potencial oculto até então. E era com base nessa esperança que o Asta se mantinha no projetinho o verão ano todo, tá? O famoso grind set do tanquinho em 30 dias, tinha até suplemento, tá? O nome é Suco de Pera do Edão, pode pesquisar aí, efeitos imediatos. Aí chegou o dia da cerimônia The Books on the Table e todo mundo começa a ganha livro, tem livro de tudo que é tipo de tamanho, cor, menos pro Asta, né, já que ele não recebeu. E aí já viu, né, já tava todo mundo lançando seu Atumalaca e quando ia virar o escaralho completo... Essa aí, pra quem não sabe, é a trilha sonora de Black Clover. O grimório que o Yuno recebeu começou a brilhar. Aí, mano, todo mundo entrou em choque. Apareceu até um personagem nada suspeito que, coincidentemente, é dublado com a mesma entonação do Orochimaru de fundo. E isso por quê? Porque mesmo com algumas diferenças, a grande maioria dos grimórios possui um trevo com apenas 3 folhas. Entretanto, porém, todavia, o Yuno recebeu um grimório de herdeiro, que possui 4 folhas no trevo. E ele já aproveita dessa situação, porque ele não é bobo nem nada, pra anunciar pra todo mundo que tava lá que ele seria o próximo Rei Mago. Aí, mano, logo depois disso, uns nobres randola foram lá cobrar o Yuno por ele ser um herdeiro pobre, né? E nisso o personagem nada suspeito, que coincidentemente é dublado com a mesma entonação do Orochimaru, surgiu pra roubar o grimório do Yuno, com a sua magia de corrente com CGI assim, ó, incrível, tá? Mas aí do nada surgiu o Asta lá na cara tapa mesmo, tá? Porque ele não tem pai, ele não tem dinheiro, ele não tem magia, ele não tem grimório, mas ele tem show de bolice, tá? Então ele foi lá ser completamente amassado. Só que aí quando o Asta estava prestes a desistir, o Yuno lança um discurso no jutsu, moleque, o Asta se levanta e do nada caiu um grimório podre, horrível, assim, o bagulho era pré-jurássico, as escritas em sumério, todo escaralhado, saiu uma espada dele, espada maior que o protagonista, diga-se de passagem. Aí, mano, entra o narrador, as 3 folhas do trevo representam juntas bucha. Dentro de uma 4ª folha reside um herdeiro, já dentro de uma 5ª reside um demônio. Aí começa a tocar a abertura, moleque, arrepia tudo. Pô, Black Clover é muito bom. Cinema, tá? Cinema. Então eles tentaram meter um flashback. Depois a gente vê essa porra. Porque o Asta pegou aquela espada, mano, Xablau, anulou a magia do vagabundo. E aí ele vai de novo. Essa aqui foi potente, tá? Virou até seinen. Pimba, foi para lá na... Agora voltando pro flashback já que acabou a luta, nele a freira explicou pro Asta que há muito tempo as nações viviam em paz e não. Tinha um capiroto que tava escaralhando o reino e aí chegou ele, tá? Dave Jones, que solou o capeta e após isso ele ficou conhecido como Rei Mago. Inclusive aquele
crânio enorme que tem na vila é desse demônio aí. E desde essa época do David Jones, surgiram outras pessoas que seguiram seu legado de Rei Mago até o presente, né? E esses são encarregados de proteger o reino e, hierarquicamente falando, eles só estão abaixo do rei. Voltando pro presente, depois de conseguir um Grimório, tanto a Asta quanto o Yuno começaram a treinar para conseguir passar no exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos, que ocorreria daqui a 6 meses. Aliás, ocorrerá agora porque eu time skipei toda a enrolação. Depois que eles chegaram no local do teste que fica na capital do reino, eles estavam esperando começar a prova, né? Mas a dose de escaralho já estava sendo servida. Porque tinha uns Tail versão Powered das ideias que se atraíam por aqueles com menos poder mágico, e no caso do Asta ele já estava fazendo um aviário inteiro lá. Mas então finalmente chegam os 9 capitães das 9 escolas de samba de Cavaleiros Mágicos, sendo esses Capitão das Galinhas Pintadinhas, Silva dos Santos. Capitão do Merioleona e Amigos, Fuego Leão e Nilce. Capitão dos Louva-Deus Verdes, meio preconceituoso esse, não Deus Azul não pode. Jack o Stripper. Capitã das Mulheres Todas Lindas, Charlotte. É ruim, maldito Jumaeda rushou a porra do final. Capitão das Baleias Safadas. Não me importo o suficiente pra lembrar o nome. Capitã dos Pavões da Fiel, Doroteia. Capitão do Esquadrão que ninguém liga, tal como seu nome. Capitão dos Almofadinha, William. E por último, e muito mais importante, capitão dos Bois da Cara Preta, Yami, o homem, tá? Feitas as apresentações, o William toma as rédeas do exame e funciona que nem The Voice, tá ligado? Os candidatos vão fazer uma graça lá e se algum capitão gostar do que ele vê, ele pode assinar a CLT do candidato. Agora, caso mais de um capitão queira o mesmo candidato, o próprio pode escolher pra qual esquadrão ele vai querer ir. Aí começou os testes e foi coisa feia, tá? O Asta nem clicou, era só humilhação atrás de humilhação. Por sorte, o último teste era um x1, aí o Asta acaba lutando contra o Randola, que não é tão Randola quanto ele deveria ser, e dá só um no coco do vagabundo. E depois que terminaram os testes, começou a seleção dos candidatos, o Asta tava como? Não passava nem o Wi-Fi, principalmente quando o Yami foi dar um apavoro nele. Moleque, negócio sinistro, tá? Mas ele tancou, fala dele. E graças a essa tancada, ele foi aceito nos Bois da Cara Preta. O que foi? Ah, é verdade, tem o Yuno, né? Ele foi pros almofadinha lá. Aí o Asta chega na base dos Bois da Cara Preta, o bagulho é um castelo enorme, gigante, só não foi tão gigante quanto a recepção dele, que levou ele direto pro gigante da colina, né? A famosa recepção calorosa. O Yami até lança um "Seja bem-vindo, meu nobre, ao pior esquadrão dos Cavaleiros Mágicos, os Bois da Cara Preta." Aí ele entra lá, mano, parece até aquele meme do Away, tá ligado? Tem mulher seminua, tem exploração de trabalho animal, tem maconheiro, tem delinquente, tem dependente químico, tem complexado com a irmã, é o escaralho completo, tá? Então eles vão se apresentar pro protagonista e como eu não aguento mais fazer a apresentação nesse vídeo, eu vou ser bem rápido aqui. Tem o Emo, a Vanessa, o Execracudo, o Gaúcho, a Charme, o Grey, o Magna e por último o Finral Rola Case é de fuder. Enfim, depois de conseguir o manto dele de uma forma sadia, beisebol, né? Quem nunca jogou um beisebol com bolas de fogo incandescentes, não é mesmo? Inclusive nessa cena a gente descobre que o Asta não só anula magias, como ele pode rebatê-las também. Muito foda, tá? Aí no outro dia o Magna foi mostrar a casa pra nova empregada, quer dizer, pro Asta, né? E nisso eles já dão de cara com a outra recruta dos Bois da Cara Preta, que é a Noelle. E mano, ela já chega esnobando geral. Ela fala assim: quem nasceu periga nunca vai ser diva. Anitta, 2014. Mentira, é a Camila Ukers. E ela tem esse jeitinho amistoso porque ela é da realeza. Se lembra do Silva dos Santos? Então, ela é irmã dele. Aí você pode estar se perguntando: mas Misty, como que caralhos alguém da realeza, irmã do Capitão das Galinhas Pintadinhas, foi parar no pior esquadrão de todos? Então, isso acontece porque ela solta magia no Metafallen, tá ligado? A bala chega a fazer curva, só que no caso dela, geralmente só faz a curva e não acerta ninguém. E por conta disso, o irmão dela não quis ela no esquadrão dele, por isso que ela foi parar nos Bois da Cara Preta. Quer dizer, mais ou menos, porque depois que ela discutiu com Magna e com Asta, ela meio que decidiu sair. Só que aí teve todo um rolê lá e no fim ela se abriu um pouco mais com os Bois da Cara Preta, até porque ela percebeu que ninguém lá iria criticar ela por ser uma fracassada, já que todo mundo lá era um fracassado. Aí depois de algum tempo, o Asta e a Noelle receberam a primeira missão deles, que não era bem uma missão, mas acabou se tornando uma no fim das contas. Essa que consistia em caçar um javali bolado lá que estavam zaralhando um vilarejo que fica no interior do reino. Então foi eles dois e o Magna foi junto também. Só que eles
eles chegaram no vilarejo e tinha uma névoa mágica cercando ele. E quando eles foram verificar o que era, a vila toda estava sendo feita de refém por uns malucos lá. E eles estavam lá porque eles queriam matar o Pedra Mágica. Só que aí, mano, F no chat, o prefeito da vila foi de base. Mano, muito triste, mas os meliantes não dão tempo pra gente pensar não, tá? Eles tentaram tacar uma estaca gigante em geral, o Asta só chegou lá, mano, partiu o bagulho no meio. E aí começa uma partida de ping-pong, tá? O líder dos meliantes vai lá, ele começa a atacar em geral. E aí vai lá o Asta e o Magna. Pimba, 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 pimba. Isso vai se repetindo. Só que aí eles começaram a cansar e começam a pegar pedaços de gelo neles, nos reféns. E quando tudo parecia perdido, a ópera começa a torar na soundtrack e a Noelle aprende uma nova magia. O casulo de água CGI muito foda, tá? E agora que o Asta e o Magna não precisam mais proteger todo mundo, eles fazem o do goiabada com queijo e temos mais um caso do Asta. Depois que eles conseguiram capturar os meliantes, eles foram tentar descobrir o porquê daquilo tudo, né? Só que nisso, um deles conseguiu escapar e o resto cometeu o oposto de viver. E ainda nessa situação, um daqueles passaralho que tá seguindo o Asta desde o exame de admissão pegou uma pedra que era do prefeito. E eu acho que não precisa ser nenhum Sherlock Holmes pra saber que é a tal pedra mágica. Só que aí, mano, mostrou o meliante que escapou indo reportar a missão pro mano lá. Então ele falou que eles não conseguiram pegar a pedra e que agora ela tá com os bois da cara preta, né? Mas aí mostrou o mano ali e ele tava usando o manto dos almofadinha. É o famoso caso do tem que ver isso aí, né? Depois eles voltaram pra capital com a grande notícia que seus nobres atos foram reconhecidos pelo próprio Rei Mago e por isso eles receberam uma estrela de honra, que basicamente serve pra simbolizar a quantidade de feitos de cada esquadrão em missões. E com essa estrela que eles ganharam agora, os bois da cara preta contabilizam incríveis menos 30 estrelas, máquinas, tá? Aí eles foram encher a Murcilha na capital e foreshadow, tem que ver isso aí, né? E além disso, o Rei Mago ficou se transformando em uns NPC lá pra ficar vendo as fofocas da galera, né? E nisso ele acaba dando uma bisoiada no Asta e no Yuno também, durante a primeira missão dele, que eu até poderia citar aqui os eventos que ocorreram, mas ninguém liga pro Yuno. Aí depois de matar uns 3 dias de trabalho, um evento mensal aí na vida de um funcionário público, né? Aparece o Rei Mago recebendo um alerta do assistente dele, Cabeça de Tigela, dizendo que houve uma anomalia que precisa ser checada. E nisso o Rei Mago fala que é isso, esse foi o vídeo, a ideia aqui é aos poucos, resumindo Black Clover, né? Então o resto vai ficar para um próximo vídeo. E se você gostou, não se esqueça aí de ativar o seu sininho, de se inscrever no sininho, de dar gostei no sininho, essas coisas aí de sempre, né? E é só isso mesmo, pode ir embora, tchau!